eu tenho um professor que é um modelo de vida pra mim, que chama Clóvis de Barros Filho. Né? Ele pra mim Mas eu escutei um podcast dele. Não, ele... Não. Ele é fantástico. Uma vez eu fui jantar com ele e falou assim: Chileno, você vai ficar no meu lugar. Eu falei, professor, mas não fala isso nem de brincadeira, porque, cara, pra mim eu não consigo nem mensurar o tamanho dele. O Karnal foi meu professor também, o Pondé foi meu professor. São caras assim que pra mim. Então, o único que eu tenho uma mágoa de não ter conseguido estudar com ele foi o Cortella. Incrível. E ele falava assim uma vez numa aula, que eu lembro até hoje. Ele falou assim: cara, por que o vestibular tem que ser determinante de quem vai fazer a USP? O que interessa na sua vida o que é uma mitocôndria, né? O que é uma citronela plasmática, não sei o que lá, entende? Sabe, teorema de Golgi, foda-se. Né, equação de Torricelli, por que você vai usar? Que caralho é isso? Por que o determinante para entrar na USP não é uma pessoa que consegue sustentar uma família com salário mínimo? Quem consegue com R$500 viver em São Paulo durante um mês? Entende? Porra! Por que você desmerece? Olha só, se você colocar na prática, a gente estava falando isso antes de começar o podcast, né? Eu coloquei meus filhos numa escola que não é uma escola super, ultra, mega power 2000, né? Daquelas super tradicionais que preparam no vestibular. Eu não quero meus filhos robozinho no vestibular. Nem a pau. Mas elas têm educação financeira, a escola tem educação financeira, a escola tem Masterchef, ensina eles a cozinhar. Esses dias o meu filho me ensinou, eu fiz com ele, eu postei no Instagram uma torta de maçã, cara. Legal pra caramba pro café da manhã. Ele falou, pai, vamos fazer uma torta de maçã? Eu falei, então vamos, filho. Fui fazendo com ele, fizemos uma torta legal pra caramba, comemos com mel. Lá tem educação financeira, tem Masterchef, tem educação emocional, entende? A psicóloga da escola tem contato da psicóloga dele, da psiquiatra. Meu filho tem alguns transtornos, tem TDAH, tem TOC e tal. Então, cara, pra mim, são as matérias que realmente importam. Porque se o meu filho for, se ele quiser ser dentista, ele não interessa a equação de terceiro grau, entende? Ele tem que saber, mas assim, mas não precisa ficar se matando pra isso. É muito mais importante pra ele aprender a lidar com o dinheiro, como a escola ensina e a gente está ensinando. É muito mais importante pra ele aprender a lidar com as emoções dele, como a escola ensina, como a gente está ensinando. É muito mais importante pra ele aprender a cozinhar. Porque eu vi esses dias um vídeo que eu fiquei revoltado, uma moça, uma loira, viralizou isso na internet, ela falando assim, não mande seu marido lavar a louça, porque isso aumenta a energia feminina dele e tal. Cara, isso é uma completa estupidez, sabe? Eu sempre lavei a louça, e ai de mim se eu não lavasse a louça. Porra, mano. Porque assim, a minha mãe sempre ensinou a gente a fazer trabalhos de casa, e meu pai fazia assim, ele fazia um horário, ele chamava de horário, né? Ele fazia um calendário e ele pegava na geladeira toda semana. Então vamos supor, segunda era eu que lavava a louça, a escala. Então na terça era meu irmão, na quarta meu outro irmão, na quinta era ele. A minha irmã era muito nova, minha irmã não participava. Aí na sexta era eu de novo. Aí minha mãe falava assim ainda, puxa, mas você trabalha pra caramba, por que você se coloca? Às vezes chega 10 horas da noite, ele falava, não, eu me coloco porque eles têm que saber que o trabalho da casa todo mundo tem que ajudar. Todo mundo tem que participar. E teve uma época que meu pai teve uma época bem pequena, que meu pai teve muita grana. A gente tinha 3 empregados em casa. Ele não deixava o empregado arrumar o quarto. Não deixava. A gente de manhã saía, tinha que estar com o quarto arrumado e a cama feita. Ele falava assim, a faxineira é pra fazer faxina. Não pra arrumar seu quarto. Não pra ficar pegando cueca de marmanjo. Entende? A gente tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos, meu irmão 9, o outro 7. Então, então assim, a minha mãe ensinou a gente a lavar, passar, cozinhar, então fazer faxina. Quando eu fui morar sozinho, eu e meu irmão, cara, a gente não tinha mal dinheiro pra comer, tinha dia que a gente não tinha dinheiro pra comer. Eu ia fazer o quê? Ia contratar uma empregada pra lavar minha roupa, a gente que fazia tudo. Cara, tem um amigo meu que não sabe fritar um ovo. É absurdo. E aí, olha só, então, e nem por isso diminuiu uma energia masculina.